Semana do Legislativo. Tudo o que aconteceu na Câmara Municipal do Moreno, agora para você. Então, são aqueles exames que hoje, para o Estado, são exames voltados para imagem e cirurgias eletivas. Então, a contrapartida é, a partir do momento que o município ele necessita que esse paciente tenha uma necessidade ou um acompanhamento mais especial, ele precisa seguir direcionamento para o Estado, certo? Então, o município ele dispõe de algumas especialidades médicas e de alguns procedimentos de exames de imagem. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a ultrassonografia, certo? Então, hoje no município a gente só tem um serviço credenciado. Então a gente startou processos licitatórios, processos de credenciamento, para que o município de Moreno, os empresários, em relação à rede de assistência complementar à saúde, conseguisse fazer as suas documentações, mostrar, elencar, que existem alguns passos a passos que a gente pode até conversar depois. E aí, em seguida, através desse processo, a gente tem cotas. Então, a gente tem um número X de percentual de cada procedimento desse dentro do contrato. Tá certo? E aí a gente pode verificar a relação de via de preços e valores que essas empresas precisam se consolidar. Então, a gente tem uma tabela específica para esses serviços complementares, que é a tabela SUS. Tá? Então, a gente vem sofrendo em relação à tabela SUS há mais de 20 anos, 22 anos, porque ela não tem reajuste de valor. Então, infelizmente, em relação à contrapartida financeira, o município a gente consegue consolidar, através do Tesouro Municipal, valores que são necessários para a comparação do preço de mercado, e o profissional ele precisa ficar disposto a receber aquele valor de tabela SUS. Então, assim, infelizmente, é a realidade de outros municípios, porque é uma questão do governo federal. Então, com a chegada da Nízia Trindade, ela verificou a possibilidade em relação para os ajustes da tabela SUS, mas lembrando que a gente teve lá a PEC, que congelou os gastos durante aquele processo que a gente vai ter aí sofrendo um pouquinho mais de alguns anos. E aí a gente sobrecarrega um pouco mais a relação dentro do município. Esse sobrecarregamento que a gente tem agora via também em relação à pandemia. Então, a gente passou o procedimento de 2021, início de 2022, com muitas pessoas que necessitavam dessas demandas. Então, essas demandas reprimidas, elas aumentaram. E aqui no município de Moreno, como vocês viram através dos dados, a gente teve uma expansão em relação à atenção primária, que é a resolutividade da Secretaria Municipal de Saúde. Então, essas pessoas elas começaram a buscar mais os serviços. Quando a gente chegou aqui, acho que vocês lembram da casa, quem continuou, que a gente só ficava com atendimento médico 2 dias na semana. Então, a gente lutou, a gente conseguiu aí viabilizar mais dias de atendimento médico. E aí, é isso que a gente fala, em relação à saúde, quanto mais a gente amplia o serviço, maior é o número de dados e maior é o número de procedimentos, de exames que essa pessoa, em determinados momentos, necessita. Então, a gente precisa realmente fazer esse processo, em geral, de conversa para poder mostrar e que a população também consiga compreender. E muitas vezes o pessoal que está ali na regulação, tem Ângela, Beatriz, que ficou aqui com a gente, em determinado momento sofre no sentido da população buscar aquele suporte, de compreender como é que funcionam os fluxos realmente da condição desses exames que a gente tem hoje. E aí a gente tem um processo de finalização para a compra de um equipamento de ultrassom para o município. Então, com esse equipamento de ultrassom, a gente aí novamente vai expandir a relação desses procedimentos que estão lá, parados e guardados no sentido para fazer esse procedimento junto com a população. Tá? Eu acho que provavelmente entre junho e julho a gente já está com esse equipamento funcionando dentro do nosso município e aí a gente vai conseguir também alavancar um pouco mais essas demandas reprimidas em relação aos exames de imagem, de ultrassom. Joel, só vou complementar rapidinho. Temos 2 situações para refletir também. Então, vamos supor, se nós, quanto Secretaria de Saúde, fizéssemos também a ampliação para a licitação e aumentar realmente o número de exames e de vagas e de credenciamento, nós teríamos também uma dificuldade do orçamento e, além disso, também de investidores aqui no município, ou seja, clínicas. A gente precisa incentivar cada vez mais o empreendedorismo também aqui no nosso município. Ah, mas o SUS não serve. Não é isso. A gente fala do SUS com sua situação e a gente fala da rede suplementar. A rede complementar é isso. Aquilo que a gente não consegue quanto Secretaria de Saúde, no laboratório próprio, em consultas próprias, a gente acaba fazendo a terceirização. Isso é comum acontecer. Essa terceirização dos serviços é onde a gente consiga comprar terapias,
comprar exames. Então, assim, a gente está com um projeto para ampliar alguns tratamentos, especialmente no acompanhamento do autismo. E a gente sabe que não tem, muitas vezes ali não vai ter a alta hospitalar. Então, a gente vai ter esse momento de estar acompanhando. Então, para dar a vaga, a gente vai precisar que mais empreendimentos abram no nosso município. Né? Para isso, cabe salientar que tudo é uma engrenagem perfeita. Se a gente tem a vontade de fazer com que o serviço se amplie, a gente precisa também pensar nas questões orçamentárias, no nosso município. Quando a gente abre uma licitação, muitas vezes cidades adjacentes é quem vão atrás, porque os nossos empreendedores ainda estão procurando, né, resolvendo suas documentações. Então, a gente precisa ser incentivador também das questões de empreendedorismo aqui no nosso município. Né? Por fim, muitas vezes a gente, quanto secretário, e eu acho que é um ato de coragem você assumir uma secretaria, e ser de saúde é coragem em dobro, a gente também a gente vai estar ali assumindo o ônus e o bônus. Então, a gente sabe muitas vezes que as questões de exames cada vez mais vão ser mais solicitados, mas cabe salientar que a gente também tem o princípio da equidade. A gente está aqui para trazer à sociedade e também ao Estado as nossas necessidades e quem está ali esperando. Né? Não tem aquela situação de estar passando na frente de ninguém. É isso que a gente preza. Né? Obrigada, Joel.